Olá, boa noite a todos que estão conosco nesse momento. Bom dia, boa tarde com aqueles que vão nos acompanhar, nos ver em outros horários. Boa noite, Marcos, tudo bem contigo? Boa noite, Manel. Tudo bem, graças a Deus. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite para aqueles que vão nos assistir depois na gravação, né, que vai ficar aí à disposição no canal do Cedinho. Né? É um prazer muito grande estar com vocês mais uma vez. A gente agradece o convite de coração. Tá bom. A gente, Marcos, também está transmitindo pelo canal Viver Melhor, que é um canal que fez uma parceria conosco, com nossos amigos lá de Santos Dumont, e eles transmitem, né, para outras pessoas também, do grupo deles. Então, é uma Que bom, parceria, uma colaboração da divulgação do trabalho de Jesus, né, à luz da doutrina espírita. que Então, para os ótimo. nossos amigos do canal Viver Melhor também, né, o nosso carinho, o nosso abraço, né? A todos eles, o fraternal abraço nosso também. Tá certo. O Marcos Cruz Machado, ele é um trabalhador do movimento espírita atualmente lá da região de Belo Horizonte, né? Faz estudos nas casas espíritas, tem lá o canal que ele trabalha, que é o FEV, Fraternidade Espírita Virtual. Virtual, Fraternidade Espírita Virtual. Eu esqueci do V do virtual, né? É, E é um trabalho que a gente já participou com muito orgulho também, né? Estamos, de vez em quando, participando com o Marcos, é uma alegria muito grande. Então, estamos hoje com o título que o Marcos trouxe para nós, que tem Crítica julgando o próximo. Né? Então, esse é o tema que ele trouxe para nós, um tema muito importante para que nós possamos refletir, analisar, porque todos nós somos um pouco críticos ainda nos dias de hoje, né? E ele vai nos alertar, esclarecer sobre isso. Então, muito obrigado, Marcos, mais uma vez, e para que a gente possa criar aquele clima adequado para escutarmos o estudo, a palestra do Marcos, vamos fazer a nossa oração a Jesus. Mestre Jesus, estamos muito felizes por essa possibilidade de estarmos reunidos através desse estudo, nesse horário ou em outros horários que as pessoas vão acompanhar. Um tema muito importante, muito atual, para que nós possamos aprender com o estudo e melhorarmos as nossas posturas, entre ela a do tema, que é a crítica, que todos nós temos um pouquinho dentro de nós desse pequeno defeito. Que a sua bênção, Jesus, a sua luz, nos envolva agora e sempre. Que possamos, Jesus, com essa ajuda tão grande que recebemos de Ti, Mestre, e dos nossos amigos espirituais, possamos angariar cada vez mais forças para trabalharmos dentro de nós, para uma condição melhor vibracional, espiritual e material. Que a nossa vida, Jesus, possa ser cada vez mais pautada pelo equilíbrio, pelo amor, pela humildade e pela caridade. Que isso seja o nosso esforço constante, Jesus. Jesus, ajuda todos nós. Ajuda todos aqueles, Mestre, que neste momento se encontram em guerra, em dificuldades maiores, físicas, espirituais, em dúvidas. Que as nossas vibrações em conjunto, Jesus, ao assistirmos essa palestra do Marcos, possa ser sempre de lembrança desses irmãos, que possam decidir melhor pelos caminhos do mundo, que possam escolher caminhos próprios, mais equilibrados, e aqueles que estão tão desvirtuados, Jesus, que parecem distantes, possamos lembrar deles com muito amor, com muita boa vibração, para que possamos desenvolvê-los a terem um despertar, para que os amigos espirituais possam envolvê-los e chamá-los ao retorno do bom caminho. Então, Jesus amado, nos ilumine, nos proteja e nos permita iniciar agora o trabalho do Marcos conosco. Que assim seja e graças a Deus.
Assim seja, né? Graças a Que Deus. assim seja. Marcos, bom trabalho para você sobre crítica, julgando o próximo, e ao término nós voltaremos a falar com você, tá bom? Fique à Tá vontade. ótimo, Mário. Tá, muito obrigado, viu? Mais uma vez, pela oportunidade de nós estarmos aqui reunidos, né, fazer algumas reflexões sobre as lições do Mestre nosso, de todas as nossas lições, que é Jesus Cristo, né? Muito carinho, muita dedicação por isso. Nós nos colocamos de forma muito dócil para que possamos ser o instrumento mais fiel possível e transmitir a forma melhor que foi planejado e elaborado pelos nossos irmãos, né, responsáveis por esse trabalho. Né. O tema, como o Manel já falou, que nós vamos falar, né, é esse aí, ó, é crítica julgando o próximo. E nós vamos pegar como base Sermão do Monte, Mateus capítulo 7, os versículos de 3 a 5. São poucos versículos, né? São 3 versículos e nós vamos mas fazer uma boa reflexão. Né? Nesse capítulo de Mateus, nesse versículo de 3 a 5, está lá uma história que Jesus conta, que fala sobre a trave e o argueiro. E ele então fala assim para nós: por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu olho? Ou como podes dizer a teu irmão: deixa-me, irmão, tirar de teu olho o argueiro, quando tu não vês a trave no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e depois enxergarás para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Essa é uma passagem extremamente importante, né? Nós vamos nos basear hoje para a gente poder falar um pouco sobre essa passagenzinha. São só 3 versículos, mas de fundamental importância para nós. Né? Então, os símbolos que está contido nesses 3 versículos, né? Ele fala sobre a hipocrisia, né? Sobre o argueiro e fala sobre a trave. A hipocrisia é o fingimento de bondade, a devoção fingida. Né? E Jesus ele critica isso severamente, né? Inclusive falando quando ele fala sobre os fariseus, né? Que está lá em Mateus, eu não me lembro agora qual o capítulo, né? E ele fala o seguinte: o fariseu sentou-se à cadeira de Moisés, ou seja, ele veio para dar continuidade ao trabalho de Moisés. E ele complementa: portanto, faça o que ele fala, mas não faça o que eles fazem. Porque eles eram extremamente hipócritas, né? Ao ponto de Jesus compará-los ao túmulo, em que ele diz assim: são hipócritas, né? E só parece o túmulo caiado. Por fora, tudo bonitinho, branquinho, por dentro cheio de coisa podre, né? Decomposição. Porque em oculto eles faziam as coisas piores do que a sociedade romana, né? Tá certo? Fala sobre o argueiro. O que é o argueiro? O argueiro é uma pequena arestazinha, um corpúsculo ou coisa insignificante. É aquele ciscozinho que entra no nosso olho, que entra e dá uma coçada, que incomoda um pouquinho. Né? Aquilo é o argueiro. E a trave, muitas vezes, é mais também conhecido como uma peça de madeira usada em construções para transferir ou distribuir o peso ou o esforço das estruturas. É como se fosse uma viga de madeira. Portanto, é uma coisa extremamente grande, rude, né? Então, esses são os símbolos que Jesus usa para poder falar sobre essa história dele. Né? Então, as pessoas se preocupam muito mais em ver a deficiência, o defeito dos outros, que ver o defeito em si mesmo, né? Que é o argueiro. Né? Essa aqui é a trave, né? Simbolicamente a trave. Então, vamos lá. É mais ou menos isso aí. O indivíduo está vendo aquele cisquinho no olho do indivíduo, está com aquela trave enorme no seu olho, né? E está falando assim: você tem um cisco no olho, irmão. E ele não está conseguindo enxergar a trave que está no olho dele. Né? Esse é o centro das nossas reflexões nessa noite. E quando você está fazendo isso, você está olhando o arqueiro no olho do próximo e não está olhando isso, você está fazendo uma crítica. Né? Então, é sobre esse aspecto que nós vamos conversar.
né, que é aquilo que Jesus está chamando a nossa atenção. Né? Portanto, definindo a crítica, o termo crítica provém do grego krene, que significa separar, julgar. Na etimologia da palavra, né, da sua formação, ela não traz a ideia ou o sentido de censura. O que aqui no Brasil ele assumiu um pouco esse cunho de censura. Quando o indivíduo está fazendo crítica, as pessoas entendem que ele está fazendo uma censura. Não é. Né? Nós vamos trabalhar um pouco sobre isso. Portanto, a crítica, consequentemente, ela é uma análise feita com maior ou menor profundidade de qualquer produção intelectual de natureza artística, científica, literária, etc. É uma apreciação, uma capacidade de julgar. O indivíduo que é crítico é porque tem uma capacidade de julgar, portanto, ele tem que ter o conhecimento a respeito daquilo que ele vai analisar, a respeito daquilo que ele vai falar. Né? Crítica na conceituação filosófica faz o seguinte: a crítica é um julgamento de mérito. Né? E você pode ver o mérito estético quando você contempla uma obra de arte, por exemplo, você está vendo uma pintura. Então, você vai ver naquela pintura se ela dá a ideia de terceira dimensão, né? Ou se dá a ideia de um enquadramento correto, se dá o ângulo perfeito, que faz com que as figuras, ou a estrutura, ou a casa, ou o que for, o jardim, ou a floresta, que ela se apresenta de forma bem natural. Né? Aí ele vai analisar sobre esses aspectos. Então, a obra de arte vai analisar, inclusive, as cores, etc., o conjunto de cores que se compõe, etc. Então, ou seja, ele está contemplando uma obra de arte, né? Uma escultura, para ver se ela foi bem detalhada, se foi bem feita. Né? O julgamento de mérito intelectual é quando contempla um conceito, uma teoria ou um experimento. Né? Se você for fazer analisar uma obra literária, um livro, você vai analisar se aquele livro, principalmente, por exemplo, se for um livro da biografia de alguém. Então, se você conhece a história daquele indivíduo, você vai ver se aquela biografia é correta ou não. Ou se é um teorema, uma teoria, se aquilo realmente tem uma base racional, etc, etc. Né? Então, esse é o intelectual. E quando nós queremos fazer um julgamento de mérito lógico, né, é quando contempla um raciocínio. Né? O que é o raciocínio? Né? É a capacidade de ter pensamento continuado. Então, é o que Kardec fez na codificação. Né? Quando ele viu as mesas girantes pela primeira vez, ele falou, ele vai entender o seguinte, ele vai falar o seguinte: eu estou vendo um efeito inteligente, há de ter, por conseguinte, uma causa inteligente. Então, ele vai procurar essa causa. E ao procurar essa causa, ele começa a fazer várias investigações. E a cada investigação e a cada conclusão periódica que ele vai fazendo, que são as premissas, né, ele ia chegando às conclusões periódicas, até chegar na explicação final, que é o sislogismo. Né? Então, ali ele está fazendo o quê? Uma contemplação, uma análise do raciocínio. Então, a pessoa que fosse fazer uma crítica sobre o trabalho de Kardec, ele vai ter que olhar tudo isso e vai ver se aquilo tem uma determinada racionalidade. Se aquilo está bem explicado, bem feito. Então, esse é um trabalho de mérito. Né? Lógico. E o moral? Moral é quando contempla uma conduta. Para nós, por exemplo, existe uma diferença entre ética e moral e as pessoas normalmente confundem isso. Ética são princípios e valores, que para nós cristãos são as leis divinas. A moral é quando nós observamos essa ética. Então, quando nós cristãos estamos fazendo uma crítica de conduta moral, nós vamos olhar a conduta desse indivíduo com relação ao nosso comportamento diante das leis divinas. Então esse é uma crítica com o aspecto de moralidade. Né? Esse julgamento de mérito é fruto de uma atividade da razão. Lá na questão 73 do Livro dos Espíritos, explica o seguinte: Kardec pergunta se a inteligência, se o instinto é decorrente da inteligência, é independente da inteligência, desculpe. E os Espíritos falam que não, porque o instinto é uma inteligência sem raciocínio. Então, eu posso concluir, sem o mínimo medo de errar, que a razão é a inteligência com raciocínio. Né?
Então, quando nós fazemos um julgamento de mérito, é um fruto de uma atividade de razão. Por quê? Porque por você fazer aquela análise, você vai levantar diversos questionamentos, e esses questionamentos serão você vai chegar a esses questionamentos a partir do momento que você está fazendo raciocínios. Aí você vai fazer aquele raciocínio de isso, e aquilo, e assim, né? Que é o campo da filosofia, por quê, onde, como, quando, etc, etc. Né? Portanto, esse julgamento de mérito é um fruto de uma atividade da razão. Esse poder de distinguir o verdadeiro do falso, que age como uma espécie de tribunal, é o tribunal interior. Quando nós fazemos esse trabalho, nós muitas vezes também temos que fazer a análise do nosso comportamento. Não só do nosso comportamento, mas você está fazendo, por exemplo, você vai fazer lógico, você está fazendo tomando uma decisão de raciocínio interior. É o seu tribunal íntimo que está fazendo esses questionamentos, está fazendo esse julgamento, está fazendo essa crítica, né? E pertencendo à ordem de um ato de espírito, que duvido antes de afirmar, porque pelo menos é a lógica que nós devemos ter, é que nós devemos, antes de aceitar as coisas, procurar entender. Né? E para a gente procurar entender, nós temos que ter dúvidas a respeito disso. Então, a crítica pertence, então, à ordem de liberdade do espírito. Eu tenho que ter essa liberdade, né? Por isso que os espíritos falam para nós o seguinte, que Deus ele tem um profundo respeito ao nosso livre-arbítrio. Né? Por quê? Porque nós temos que ter a decisão de foro íntimo para que nós possamos crescer por nós mesmos. Porque se assim não for, nós viramos robôs. Né? Então, o computador que é assim, eu bato na tecla aqui, ele vai somente atender aquele comando que eu dei. Ele não tem capacidade para raciocinar além. Né? Nós não, nós temos essa capacidade de raciocinar além. Então, por isso é que é uma questão de liberdade do espírito em poder fazer esse julgamento. Né? Por projeção psicológica, entende-se a atitude de perceber nos outros com certa facilidade nossos conflitos e dificuldades, com recusa, no entanto, de vê-los em nós mesmos. Hamed. Eu esqueci de botar o livro aqui, mas se não me engano, acho que é Renovando Atitudes. Né? A Joana de Anjos fala isso num dos seus livros, na sua série psicológica, só que de forma um pouco diferente. Ela fala, é a mesma coisa, né? E eu vou tentar falar, evidente, com palavras diferentes, né? Mas ela fala o seguinte, que nós só vemos o defeito, a deficiência do próximo, aquela deficiência que nós temos, porque é a deficiência que nós conhecemos, porque nós temos dentro de nós. Aquela deficiência que a gente não consegue ver no próximo é uma deficiência que nós não temos em nós, então nós não conhecemos, portanto não temos a capacidade de enxergar. Né? Ou seja, por projeção psicológica, entende-se a atitude de perceber nos outros com certa facilidade nossos conflitos, as nossas dificuldades, as nossas deficiências. Mas a gente não procura falar assim, não, eu tenho isso dentro de mim. Né? Então é a mesma coisa que o sujo falando do mal lavado. Aí é que começa a aprofundar um pouco o entendimento, né, sobre o que é realmente criticar. Né? Portanto, a autocrítica, no Livro dos Espíritos, na questão 903, fala o seguinte para nós. Antes de censurardes as imperfeições dos outros, vede se de vós não poderão dizer o mesmo. Eu estou vendo que o indivíduo tem um determinado tipo de comportamento. Então, antes de eu apontar o dedo para ele, será que eu não preciso apontar para mim e falar assim, puxa vida, será que eu não me comporto assim como ele está se comportando? Será que as pessoas não vão me ver da mesma forma que eu estou vendo? E a gente tem uma dificuldade muito grande de fazer essa autocrítica. Né? Mas como a gente tem uma dificuldade muito grande de a gente fazer essa autocrítica, vamos raciocinar um pouquinho sobre esse aspecto. Né? A gente vai colocar aqui alguma ajuda, alguns questionamentos para que a gente possa direcionar essa nossa autocrítica. Não é a palavra final, evidentemente que não. Né? Mas primeira coisa, né? Quando o outro não faz, ele é preguiçoso. Ah, o indivíduo não fez aquilo. Não fez não, porque ele é preguiçoso. Né? Nossa, aquele indivíduo é difícil demais, não gosta de trabalhar, não gosta de fazer as coisas, ele é muito, muito preguiçoso, não sei o quê. Né?
Mas quando nós não fazemos, é porque nós estamos muito ocupados. Aí nós vamos entender, tem uma questão no Livro dos Espíritos, na parte terceira, que ele fala nas leis morais, e fala assim na lei de... Uma das leis lá, ele fala o seguinte, assim, que Deus, o julgamento divino, ele é feito através do fato e não através do ato. O que eles estão querendo dizer para nós? Eles estão querendo dizer o seguinte: o indivíduo A vai assaltar o indivíduo B. Aí acontece um fato lá que ele sai desagradado, ele dá um tiro e o indivíduo B é morto, ou seja, é um latrocínio, um assassinato, um roubo seguido de assassinato. O indivíduo C vai assaltar o indivíduo D. Aí, na iminência dele ver, o indivíduo D, na iminência de ver a sua vida em risco, ele vai se defender. E ao se defender, o revólver vai matar o indivíduo C que veio assaltar. Se nós olharmos os dois atos em si, nós vamos ver 2 assassinatos. Mas se nós analisarmos o fato, o que é o contexto, como que as coisas aconteceram, e os fatos que envolvem aquilo ali, nós vamos ver que um é um latrocínio e o outro é autodefesa. Ou seja, um tem agravante e o outro tem atenuante. Então, para que a gente possa fazer uma crítica de valor, a gente tem que conhecer o contexto onde as coisas aconteceram. Então, se você acha que não faz as coisas porque você está ocupado, mas por que será que o outro não faz? Ou será porque que ele não fez? Né? Então, a gente tem que ter esses tipos de questionamentos. Né? O outro, quando fala, ele vai falar com um amigo e as pessoas estão escutando, estão vendo, ele é intrigante, ou seja, é o indivíduo que gosta de fazer futrica, intriga, né? Gosta de dar rasteira nos outros, gosta de derrubar lá a pessoa com quem está se dirigindo, muitas vezes com falta de tato, etc, etc. Né? E a gente está sempre julgando, falando sobre as pessoas com relação a isso. Nossa, o indivíduo não tem mínimo senso, não tem tato, não tem coisa. Né? Mas será que de mim eles não vão pensar isso? De nós eles não vão pensar isso quando nós assim pensamos, falamos? Né? Portanto, quando nós falamos, é crítica construtiva. Eu estou criticando porque eu estou tentando construir, eu estou tentando ajudar o amigo. Mas tem formas de falar e falar. Tem momento certo. Né? Emmanuel, ele fala uma coisa importante, ele fala assim, que a verdade é como um diamante. Né? Ele pode tanto enfeitar como pode machucar. Se você pegar a pedra bruta e jogar no rosto da moça que você vai dar, como ele é extremamente agressivo, porque ele corta inclusive até vidro, né? Pode passar no rosto da pessoa e cortar, ferir. Mas se você der numa caixinha de veludo, onde é que abre, né? Toda com um bilhetinho, com uma rosa, etc., você está enfeitando aquela coisa, está passando para ela. Assim é a verdade. Né? Como diz Emmanuel, assim, a verdade ela tem a forma certa e o momento certo de ser dita. Para evitar exatamente esse desconforto de ferir as pessoas. Né? Quando você tiver de conversar com as pessoas, não converse em público, chama em particular. Ô fulano, eu gostaria de conversar com você, eu gostaria de te dar esse feedback, isso aí, assim, 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 assim. Né? Não um retorno para a pessoa, mas de forma que possa construir, que ela possa refletir. Né? Mas quando os outros falam, ainda que a pessoa muitas vezes tenha esse tato de falar as coisas, você fala, nossa, a pessoa é intrigante, gosta de ficar fazendo fofoca, futrica, etc, etc. Nem sempre, gente. Né? Quando o outro se decide a favor de um ponto de vista, é cabeça dura. Nossa, aquele indivíduo, ele é difícil demais de explicar as coisas para ele, ele não aceita nada. Né? Não tem jeito, a gente perde um tempo danado, tenta explicar, tenta falar, e etc, etc, mas ele não atende, não aceita, etc, etc. Né? Quando nós decidimos é porque nós estamos sendo firmes no nosso ponto de vista. Muitas vezes você não teve argumento racional para que convencer aquela pessoa a mudar o ponto de vista dela, e você acha que ela é cabeça dura. Não é. Nós, muitas vezes, é que não estamos sabendo colocar as coisas de forma racional, de forma bem explícita, explicada, direitinho, com calma, com tranquilidade, para que ela possa ser conduzida a raciocinar sobre aquilo sobre o comportamento dela.
né? E, na realidade, muitas vezes você está lá falando lá que é cinco reais, não, é $2. Se você for fazer a conversão das moedas, é a mesma coisa. Né? Mas quando nós que estamos falando, não, sou firme no meu ponto de vista, eu não abro mão. A gente é firme, né? Eu acho o seguinte, que a gente tem que ser ortodoxo nos nossos pontos de vista, mas desde que não fira aquele conhecimento que eu tenho. Por exemplo, se alguém vier falar alguma coisa contra o postulado da doutrina espírita, né, sobre alguma coisa que o Kardec codificou, né, como, por exemplo, o próprio Valdo Vieira falou que o Kardec tem que ser revisto, e falou ainda em vida, né? Não é que ele tem que ser revisto, ele tem que ser aprofundado, estudado, é diferente. Se o indivíduo falar assim, precisa ser revisto, opa, eu não vou concordar, mas, por exemplo, precisa ser estudado um pouco mais, para se aprofundar mais, entender com mais propriedade aquilo que Kardec trouxe, que os espíritos né, ditaram para ele. Aí eu concordo plenamente. Né? Então a gente não pode ser a ortodoxia que nos cega, que nos tira o raciocínio, de jeito nenhum. Né? Nós temos que pensar, analisar bem e dar um contra-argumento de forma com base, com alicerce, né? Para que evite esse tipo de colocação. O indivíduo é cabeça dura. Não é cabeça dura. Né? E nem está sendo firme no seu propósito, está sendo simplesmente racional. Né? A explicação que você me deu ainda não foi boa, ainda não entendi ainda. A gente precisa conversar um pouco mais sobre isso. Né? Quando fala o outro não nos cumprimenta, ele é mascarado. O indivíduo passa, às vezes, você nem sabe o porquê que ele não te cumprimentou. Muitas vezes ele está preocupado com outras coisas, ele está indo resolver um problema de família, um problema de trabalho, ele está com a cabeça ali a mil, né? Ele está tão focado naquela preocupação daquele momento que ele não está vendo nada do seu entorno, né? E o indivíduo passa e você fala, nossa, que sujeito mascarado, não cumprimenta a gente, metido, não sei o quê, e começa a dar aqueles adjetivos, né, que são totalmente inapropriados, porque você não fez o conhecimento, você não sabe por que é a razão. Né? Você não analisou o contexto daquela situação que levou a se comportar daquela forma. Né? E, portanto, quando nós passamos sem cumprimento, é apenas distração. Não, eu estava distraído mesmo. Né? Será que é mesmo? Ou inconscientemente você falou, já vem aquela pessoa ali, ele é complicado demais, é cabeça dura, não sei o quê, eu vou fingir que não vi para passar de fininho, né? Tá certo? Para evitar confusão, desgaste, que vai querer conversar certas coisas, aí a gente evita de fazer. Será que aí, não é distração, é porque nós tomamos uma decisão equivocada. Porque a gente não analisa o contexto, a gente vai firmar nisso outra vez. Nós temos a necessidade de olhar o contexto, as coisas que envolvem aquela pessoa naquele momento. Né? O porquê que aconteceu dela estar tão distraída ao ponto de não te ver ali, não te cumprimentar, etc. Né? Depois, num outro problema, você passei, você viu lá, rapaz, aquele dia eu estava assim, eu estava tão preocupado, estava indo resolver um problema lá de médico, comprar uns remédios, uma coisa que estava tomando a atenção total dele, 100% da atenção e a preocupação dele. Né? Esse aqui é o ponto de vista. Né? Quando o outro fala sobre si mesmo, ele é egoísta. E muitas vezes o indivíduo está um pouquinho para baixo, né? Pela fisionomia dele aqui, a gente está vendo que ele está para baixo, está desanimado, né? E ele está falando aquelas coisas dele, as dificuldades que ele está tendo, né? E o indivíduo olha e fala assim, puxa vida, ele é egoísta. Né? O cara é egoísta, só pensa nele. Né? No Caminho, Verdade e Vida, tem um capítulo lá na altura dos 62, 63, por aí, que ele fala, o Emmanuel fala sobre isso, ele fala que alguns indivíduos têm um umbigo como Deus. Porque o indivíduo é tão egoísta que ele olha só para ele mesmo, só para o seu umbigo, né? Então ele não pensa em mais ninguém, não interessa mais ninguém. Aí você vê o indivíduo naquela situação, passando por um problema, muitas vezes de algumas dificuldades, também para baixo, e está falando aqui, né, no sentido de desabafar, né? Até hoje em dia é uma coisa extremamente difícil, né?
Eu me lembro, quando eu era menino pequeno aí em Barbacena, né? A minha avó morava ali naquele bairro da Boa Morte, e aos domingos ela fazia questão de reunir a família. Então, a mãe da minha mãe, aí a gente ia para lá. Então, a gente almoçava, depois do almoço, elas botavam a cadeira lá de fora no passeio, tinha um gramado assim em frente à casa dela lá, né? A gente ficava ali brincando com meus primos e tal, e eles ficavam ali sentados, horas, conversando. Hoje a gente não vê isso mais. E se você for falar com alguma pessoa, ele vai falar, ih, já vem aquele chato aí, debulhar aí as dificuldades, os problemas dele. Gente, nós estamos perdendo essa capacidade de escutar, essa capacidade de dialogar uns com os outros. Né? Nós vamos chegar, não demora muito, nós vamos chegar num ponto em que a mãe vai lá no WhatsApp e manda, o filho está lá no quarto, ela manda mensagem, vem almoçar, que o almoço já está pronto, tá na mesa. Porque nós estamos perdendo essa capacidade de conversar, de dialogar. Né? A gente que eu faço também atendimento fraterno, né, já há alguns anos, e as pessoas muitas vezes que nos procuram têm muitas dificuldades em achar uma pessoa com quem ela possa conversar, pegar uma orientação, né, falar das suas dificuldades, buscar um apoio, né, buscar uma luz no fundo do túnel. Né, e quando ela está falando, ela mesma tem que falar. E a gente tem que escutar para saber. Porque se nós não escutarmos as colocações dela, como é que nós vamos pensar em ajudá-la? Nós temos primeiro que saber onde é que está o cerne da questão, daquilo que ela está afligindo, para a gente poder trabalhar em cima daquilo. Né? Mas quando é um indivíduo, ele chega até a escabelar, né? Quando é ele mesmo, porque o problema dele é maior do que todo mundo, mais importante que ele. Né? E quando nós falamos, é porque precisamos desabafar. Né? E quando nós falamos é porque nós precisamos desabafar. Tá certo? Eu faço caminhada toda manhã. Eu vou ter que pegar um negocinho aqui, vocês vão escutar um barulho diferente, eu estou pegando os negocinhos. Eu faço caminhada toda manhã. Né? E nessa caminhada é a hora que eu costumo conversar com meus amigos espirituais. Né? E teve bem antes da pandemia, né? Já deve ter uns mais de 2 anos. A gente estava aborrecido com determinada coisa e eu estava reclamando muito, né? E veio assim aquela voz e falou assim, olha para o chão. Eu olhei para o chão, eu achei isso aqui, ó. Vocês estão vendo aí? Né? É isso aqui, uma cruzinha pequenininha, olha lá. Alguém perdeu no caminho lá, né? Aí essa voz virou para mim e falou assim, olha, você está reclamando porque Jesus passou pela cruz. Essa cruz que está na sua mão é o tamanho da cruz que você está carregando. Aí eu vou falar mais o quê? Os meus problemas são tão pequenos, aí quando a gente olha no entorno, a gente vê que aqueles problemas que estavam me afligindo são tão pequenos e tão insignificantes em relação aos demais. As outras pessoas, né, que têm outras dificuldades muito maiores. Né, e quando eu estou focado nas minhas dificuldades, eu estou deixando de ter essa oportunidade de ajudar essas pessoas que estão com problemas maiores. Né? Então, nós temos que olhar esse contexto. Né? Por que ele está reclamando? Não o julgue, porque nós não estamos sabendo o que ele está passando. Né? E quando a gente procura saber, nós vamos ver esse exemplo que nós vimos. A nossa cruz é pequenininha em função da cruz dele, que é enorme. Né? Quando o outro se esforça para ser agradável, tem uma segunda intenção. Quando o indivíduo é muito educado, as pessoas, esse cara está com nem segundas intenções, vai falar sextas intenções. Está querendo alguma coisa, está pedindo alguma coisa. Porque, habitualmente, a gente se comporta assim. Né? O indivíduo vai lá na repartição que você, o lugar onde você trabalha, vai te pedir um favor e você vai atender mal para ele, porque você sabe, aquele fulano, ele trabalha na tal repartição pública. E eu estou sempre precisando de alguma coisa lá. Então, eu tenho que atender esse cara bem aqui, porque se eu atender bem lá, ele vai, né, ele vai me atender o dia que eu precisar de ir lá atrás dele, vai me ajudar a me atender, né, às vezes até me passar na frente, etc, etc.
Ou seja, nós estamos fazendo, na realidade, um comércio. Nós não estamos sendo nada agradáveis. Mas, na realidade, há pessoas que são agradáveis. O Emmanuel fala uma coisa importantíssima, ele fala assim, a disciplina precede a espontaneidade. A disciplina precede a espontaneidade. Você chega no supermercado, está lá a caixa, lá você dá bom dia para ela, por educação, por disciplina. Você vai no comércio, tem lá o balconista na farmácia, etc., na padaria, etc., você dá bom dia, boa tarde, boa noite, etc., etc., por questão de disciplina. Com o tempo, aquilo passa a ser tão espontâneo que você nem percebe que você passa a agir assim. E as pessoas, muitas vezes, que falam isso, falam assim, o fulano tem uma preocupação de ser agradável aos outros. Não é essa questão de ser agradável, ser educado, tratar as pessoas por iguais, tá certo? Teve um caso aqui, uma certa época, um professor de mestrado, ele estava fazendo doutorado, na tese de doutorado nele, ele estava falando sobre isso, sobre os invisíveis. E ele, então, o que ele fez? Ele vestiu uma roupa de gari e ficou na porta da aula tratando de gari, não, de jardineiro. E ficou ali fingindo que estava mexendo no jardim, na porta da sala lá da UFMG, e os alunos passavam por ele e não o reconheceram, porque eles não olharam para ele. Então, nenhum deles teve assim, essa naturalidade de ser agradável uns para com os outros. E essa era a tese que ele estava escrevendo. Então, a gente tem que ter essa preocupação de ser agradável com as pessoas, educado, porque, afinal de contas, nós vivemos em sociedade exatamente para isso, para que nós possamos ser fraternais, solidários uns com os outros. É como Jesus, Neio Lúcio fala lá em Jesus no Lar, capítulo 1 e no capítulo 2. Ele fala as coisas importantes sobre o nosso lar. Sobre o lar, ele fala o seguinte, o lar é a primeira escola e o primeiro templo das almas. E é verdade, porque é dentro do lar que a gente recebe as primeiras lições de religiosidade e as primeiras noções de civilidade. E mais à frente ele vai falar que o lar é o formador da personalidade para a vida comum. Então, se a pessoa que está tendo esse tipo de comportamento, está sendo agradável, para quem olha, muitas vezes está honrando ao pai. Por isso que Jesus fala, honrai o vosso pai e a vossa mãe. Como que é que nós vamos honrar o nosso pai e a nossa mãe? Sendo agradáveis. Então, por exemplo, o indivíduo está lá sentado dentro do ônibus, lotação. Aí vai entrar uma senhora gestante, uma pessoa, um idoso, uma idosa. Ele levanta e gentilmente fornece o seu lugar. Aí aquela pessoa que está lá atrás, alguns vão pensar, mas que sujeito que gosta de aparecer, se mostrar na frente de todo mundo. Outros, muito poucos, vão pensar assim, puxa vida, que boa educação que teve esse jovem. Ele está honrando o pai e a mãe, porque ele está vivendo aquilo que ele aprendeu dentro de casa. Então, quando nós temos que primar por ser agradáveis com os outros, E a gente não é para segundas intenções, Mas quando somos nós que agimos assim, nós somos gentis. Mas será que essa gentileza minha não é falsa, não é hipocrisia? Eu estou sendo gentil porque eu quero aparecer, porque as pessoas olhem para mim? Certo? Porque o caráter, o caráter da pessoa é exatamente o seu comportamento quando você está longe das pessoas. Vamos dizer assim, sem plateia. Porque quando tem plateia, o indivíduo quer aparecer, quer se mostrar. Então a gente tem que... Será que nós não estamos agindo assim? Coloquemos a nossa mão na nossa consciência. Será que nós estamos realmente sendo gentis? Ou nós estamos procurando público? Quando o outro faz alguma coisa sem ordem, está se excedendo. O indivíduo teve uma iniciativa lá, começou a fazer um negócio lá, e o indivíduo fala, cara, que sujeito, que sujeito está se excedendo, não é obrigação dele, não é função dele, o cara está querendo aparecer, está querendo isso, está querendo aquilo, e aí é julgado de todas as formas, condenado de todas as formas. Então, quando somos nós, é porque nós temos iniciativa.
Nós somos pessoas que temos iniciativa, nós fazemos as coisas porque temos essa capacidade de ter iniciativa, de ver as coisas, ter a visão e ali sim, né, fazer aquelas coisas no bem comum, etc., para a empresa, para os colegas, enfim, né, por questão de iniciativa. Né. Quando o outro progride, teve proteção do chefe. O indivíduo cresce, né, é aquela história. Tem um ditado que eles dizem o seguinte: o indivíduo só vê as pingas que eu tomo, mas não vê os tombos que eu levo. Os tombos que eu levo. O indivíduo vê lá, está lá com uma casa boa, uma casazinha boa, comprou uma casa, um apartamentozinho, etc, etc. As pessoas logo falam, ela melhorou de vida porque é puxar saco do chefe. Mas você está lá dentro da empresa para ver o quanto que ele trabalhou, o quanto que ele dedicou para fazer, assim, para merecer aquela promoção que deu condições de ter um salário melhor para ele comprar um apartamentozinho, né? Certo? É porque ele teve proteção do chefe, que ele foi não sei o quê, foi puxar saco do chefe, amigo do chefe, não sei o quê, né? Mas quando somos nós, é progredindo porque é fruto do meu trabalho. Eu trabalhei muito para isso. Né? Ele não, ele foi porque foi protegido pelo chefe. Eu não, eu tive que trabalhar, tive que ralar, tive etc, etc. Tem muito trabalho, suei muito, trabalhei muito, passei, engoli muito sapo, etc, etc. Né? Como se ele fosse o único a acontecer isso com ele. Né? Na realidade, não é. E quando o outro luta pelos seus direitos, ele é teimoso. Ai, que sujeito teimoso, rapaz, não adianta, fuja, não sei o quê, né? E quando nós lutamos, é prova de caráter. Nós temos caráter, nós temos decisão, nós temos ponto de vista, e etc, etc. Nós somos positivos em todos os aspectos. O outro não. O outro é totalmente equivocado no seu comportamento, né? E a crítica só edifica quando revestida de caridade. Né? O Emmanuel fala isso para nós. A caridade só edifica quando ela edifica. A crítica é a mesma coisa. Se você dá o feedback para o indivíduo com caridade, com amor, com tranquilidade, com sentido único e o propósito único de ajudar, de orientar, de alertá-lo para que ele possa rever, que ele possa redirecionar o seu comportamento, enfim, fazer uma reforma chamada, vamos usar o termo que nós usamos, né, reforma íntima, né, revendo o seu comportamento, os seus atos, né, isso é caridade. Mas aí tornamos a falar, né? A verdade até o momento certo, a hora certa, a forma certa de falar. Vamos lembrar da história do diamante, que Emmanuel conta para nós. Né? Então, quando nós nos dirigimos a alguém, quando nós formos falar a respeito de comportamento de alguém, principalmente se a gente for fazer uma crítica de valores morais, né, comportamentais, que nessas palavras o tom de voz é a forma de colocar. Coloque bastante amor na forma de falar, né? Bastante carinho, né? Para que não agrida as pessoas e que ela não se sinta diminuída e agredida, né? E humilhada, assim, de tudo. Porque muitas vezes a gente pode até, numa crítica, sem às vezes, as pessoas se darem conta, humilha as pessoas. Né? Nós temos que ter esse carinho muito grande com essa preocupação. Né? Então, as nossas observações, muitas vezes, elas são tendenciosas. Né? Como assim que elas são tendenciosas? Porque muitas vezes eu vou fazer as nossas observações, ela vai ser revestida de preconceito e de preferência. Então, se você vai ler um artigo por exemplo, vamos falar da nossa cozinha, né? De uma outra religião, você não vai ler porque é preconceito, muito embora tem muitas coisas que possam te alertar, te ajudar, principalmente, por exemplo, no estudo da Bíblia, por exemplo, ou de comportamentos, né? Ah, não, isso aí foi fulano de tal daquela religião lá, eu não aceito, não sei o quê, e aí eu tenho os meus preconceitos e as minhas preferências. Né? Se o indivíduo é assim, eu vou analisá-lo de uma forma. Se ele for de outra da minha religião, né, eu vou analisá-lo totalmente diferente. Porque eu sou revestido, eu tenho preconceitos contra as outras religiões e tenho preferência pelos aqueles que estão dentro da doutrina espírita. Não deve ser assim.
né? Nós sabemos que todas as religiões têm como propósito ligar a criatura ao Criador. Evidentemente que cada um vai estar num estágio. Então, por isso é que nós temos diversas religiões que têm diversas teologias. Porque a teologia é de acordo com a capacidade daquele indivíduo, da intelectualidade dele, de compreender as leis divinas que o aproximam de Deus. Né? E precipitada. Muitas vezes a gente faz sem informações completas. É a tecla que nós estamos batendo praticamente o tempo todo. Né? Analisa o ato, mas não analisa o fato. Analise sempre o fato. Procura. Né? Nas nossas observações, nós devemos procurar o maior número de informações que nos ajude. Não vamos agir de forma precipitada, só pelo ato que você está vendo. Veja o fato, o contexto. Por que aquilo que está acontecendo? O que o levou o indivíduo a se comportar daquela forma? Né? E, portanto, muitas vezes, em função disso aí, desses dois itens anteriores, nós somos extremamente severos nas nossas análises. E muitas vezes, e ela vai ser uma análise sem misericórdia e sem amor. Né? Nós vamos ser muito, muito severos com as pessoas. Né? E depois vai ser de forma insensível. Né? Por que é forma insensível? Porque sem procurar ver o melhor, sempre o melhor. Você só vê os lados ruins das pessoas, mas você não procura ver o lado bom das pessoas para que aquilo possa te ajudar nas nossas observações? Vamos lembrar Jesus, que é o nosso mestre. Certa feita, ele estava andando pela estrada de Emaús com os seus discípulos. E à beira da estrada tinha um cachorro morto em decomposição. E aqui ele estava exalando aquele odor desagradável. E os discípulos falaram, nossa, mas que odor desagradável, que cheiro desagradável, não sei o quê. E Jesus então se aproxima, olha para o cachorro, daquele corpo em decomposição, e olha e fala assim, que lindos dentes tem este cão. Ou seja, ele está mostrando para nós que das coisas ruins, desagradáveis, nós temos que procurar ver as coisas boas. Será que esse indivíduo que está sendo o foco das nossas observações, da nossa crítica, ele não tem nada de bom para ser avaliado, acentuado e destacado? Evidentemente que sim. Então, nós temos que ter um pouco mais de sensibilidade em fazer as nossas críticas, as nossas observações. E sempre procurar o melhor. Olha, você tem esse lado assim, 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 mas olha, você tem esse lado que é positivo, você faz isso, você te conhece, você faz aquilo, faz isso, faz isso. Tem tanta coisa boa. Né? Procure focar nessas suas coisas boas, alimenta essa coisa boa, porque você esquece um pouco desse seu lado negativo, dessa sua dificuldade. Né? E a crítica sem caridade, no Livro dos Espíritos, na questão 903, os Espíritos falam o seguinte: aquele que estuda os defeitos alheios incorrerá em grande culpa se o fizer para criticar e divulgar, porque será falta com a caridade. Será faltar com a caridade. Fato. Se você você analisou o indivíduo, você fez as observações a respeito dele, e para poder aquilo denegrir a imagem dele, isso é faltar com a caridade. Isso é faltar com a caridade. Né? Mas se você, em contrapartida, os Espíritos falam o seguinte: se o fizer para tirar daí proveito para evitá-los, tal estudo poderá ser de alguma utilidade. Né? Então, se você estiver analisando o comportamento do indivíduo e falar assim, puxa vida, esse é um comportamento dele que desagrada as pessoas, então eu não posso me comportar assim. Então, se eu estou fazendo essa observação, eu estou tirando proveito dela, aí sim, aí ela tem o seu valor. Né? Para aqueles que trabalham na reunião mediúnica, vai entender o que eu vou dizer. Quando o paciente é trazido à mesa da reunião mediúnica para ele ser esclarecido, equivocadamente, as pessoas pensam que ela está em destaque, que ela está auxiliando. Primeiro, não está auxiliando, porque nós somos somente instrumentos. Segundo, quem está auxiliando é ele. Ele que está trazendo lições valiosas para nós. Mas como assim, Marcos? A lição dele é o seguinte: quando você dialoga com ele, você vai saber o porquê daquele desconforto dele, por causa da dor que o aflige, né? E aquilo que o incomoda, né, ao ponto, muitas vezes, de ter ódio de alguém, tentar desejo de vingança contra alguém, você vai analisar e falar assim, gente, há momentos em que eu me comporto como ele se comportou.
Então nós devemos tirar o aprendizado, falar assim, olha onde ele está e olha onde eu estarei amanhã se eu continuar a fazer essas coisas. Então, essa é a observação que eu devo fazer no comportamento alheio, para me tirar as lições necessárias. Né? Se você vai fazer um comentário, certo? É muito importante a gente fazer umas reflexões que eu vou colocar aqui agora. Né? Primeiro, precisa mesmo dizer isso que você vai estar querendo comentar? Né? Não, não preciso. Se você não precisa, então guarde com você. Não, eu preciso fazer. Eu preciso falar assim. Tá ótimo. Você precisa falar, então é útil? Não, não é útil nenhum, porque não vai adiantar nada. Então, guarde com você. É útil? É sim, é muito útil. Eu acho que vai ajudar essa pessoa. Ótimo. Então, pode ofender alguém? Pode. Então, se pode ofender, guarde com você. Ô, fulano, você viu o que o Antônio fez? Olha, se vai ofender o Antônio, você falar com o fulano o que ele fez, tá? Então não fale. Guarde contigo. Né? Pode ofender alguém? Não, não pode. Tá ótimo. É um palpite? Você viu realmente acontecer? Ou você está tirando conclusões precipitadas? É um palpite que você tem? Sim, é um palpite. Então não fale, guarde com você. Agora, não é um palpite. Eu vi, ele se comportou assim, assim, etc, etc. Ótimo. Então, você gostaria de ouvir que alguém viesse falar isso com você? Não. Então guarde com você. Você gostaria de ouvir? Sim, eu gostaria. Então você fale. Mas comente com todos, observando todos esses aspectos e muito mais outros aspectos que nós já comentamos aqui e fizemos as reflexões nessa noite. Né? Com caridade, sem preconceito, né? Analisando o contexto como um todo, para a gente saber se realmente aquilo deve ser falado, né? Se aquilo deve ser dito. Né? E a reflexão do final, que eu deixo para a gente, durante essa semana, até a próxima reunião, na próxima sexta-feira, que vai ser outro tema, né? Que vai também nos trazer reflexões profundas. Então, nós temos uma semana aí para poder refletir sobre o que nós estamos conversando hoje. Né? Então, veja bem, tudo que criticamos veementemente no exterior, encontraremos em nossa intimidade. Que é aquilo que a Joana de Anjos fala para nós. Você só vê no defeito, no próximo, aquele defeito que você tem dentro de você. Aquele que você não tem, você não conhece, então, portanto, você não consegue enxergar nos outros. Então, isso nos leva a entender que o ambiente em que vivemos é, em verdade, um espelho onde nos vemos exata e realmente como somos. Então, quando a gente for analisar, olhar o comportamento do próximo, faça uma autocrítica. Será que aquilo ali não tem? Se tem, procure trabalhar. Né? Porque tem pessoas, vamos dar um exemplo simples, né? Tem gente que tem uma maledicência, o hábito da maledicência. E esse hábito é um vício, e os vícios normalmente são muito difíceis de você ver serem vencidos. A gente tem que, como diz lá uma das questões do Livro dos Espíritos, a gente consegue se libertar disso, mas tem que ter uma vontade férrea. Né? Então, que nós lutemos com isso. Como está lá atrás, nós temos a liberdade de fazer o julgamento íntimo, de foro íntimo. Mas, para isso, nós temos um grande instrumento nas nossas mãos, que é a codificação da doutrina espírita. Bom, Manel, eu vou agradecer a todos pela paciência, né, de nos escutar, né, pedindo a Jesus que nos ampare e que a nossa semana possa continuar dentro de um clima de muita paz, de muita tranquilidade. Voltamos a palavra para você, viu, Manel? Ô Marcos, muito obrigado. Nós é que te agradecemos pela oportunidade de estar conosco e trazer essa reflexão, né, muito grande para todos nós,
Tudo que você falou aí, nós fazemos parte desse processo, né? Todos nós. Nós estamos no mundo ainda onde os espíritos encarnados são espíritos endividados, como todos nós, né? Então, a sua reflexão foi muito importante, porque, como diria o ditado popular, a carapuça foi até o pé, para todos É nós. verdade, basta dizer que nós estamos ainda no mundo de provas e expiações, né, Manuel? Nós ainda temos muito a aprender ainda, muito a entender ainda, né? Nós estamos longe de entender na pureza maior do que seja o amor para o próximo, né? Nós temos ainda uma grande dificuldade de entender isso, né? Por isso que Jesus reformulou, ele viveu 3 anos com os seus discípulos e ensinando para os seus discípulos o que é amar o próximo, e eles não entenderam. Lá no Sermão do Cenáculo, lá na última Páscoa, então ele fala lá, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Quer dizer, ele coloca-se como exemplo para nós, como uma lição a ser seguida. Por isso é que está lá no Livro dos Espíritos, a questão 625, né? É o espírito mais perfeito que teve entre nós, para seguir de guia e modelo. E a gente ainda tem muita dificuldade com relação a isso, infelizmente. Passaram-se 2000 anos e pouco, e nós estamos ainda com essa dificuldade, né? E essa dificuldade é o momento agora do nosso despertar, para que a gente possa transitar para um mundo melhor, onde ainda vai continuar havendo dificuldades, mas vai haver um equilíbrio melhor, né? Então a gente tem sempre falado nisso, no nosso esforço íntimo, né? Como você trouxe essas reflexões e chamamentos para que a gente possa introspectar isso e trabalhar em nós mesmos pela dificuldade que nós temos, né? Isso mesmo. Uma dificuldade muito grande. É verdade que a gente leva uns tombos, mas, como dizia Paulo de Tarso, ainda que com os pés chagados, importa levantar e caminhar. Verdade. Obrigado por você ter nos ajudado a refletir mais sobre isso pela nossa própria necessidade, viu? Que Jesus te abençoe. Eu agradeço a oportunidade de a gente estar ter essa noite de reflexão, né? E que Jesus continue nos abençoando hoje e sempre. E que o nosso fim de semana seja um fim de semana de muita paz e de muita luz. Isso mesmo. A próxima semana nós estaremos aqui nos falando conosco, trazendo o estudo para nós, né, conosco juntos aqui, o Vitor Silvestre, lá da cidade de Juiz de Fora. Então ele vai estar conosco e ele vai passar o tema e nós vamos divulgar o cartaz, né, como a gente tem feito, né? Então, Marcos, a gente, para encerrar o nosso trabalho, a nossa reflexão, gostaríamos de pedir que você fizesse a prece final para a gente, por favor. Vamos fazer. Vamos fazer, sim, com muito prazer, com muita alegria, né? Então, vamos todos fechar os nossos olhos, entrar para dentro do nosso quarto, como nos recomendou Jesus, nesse trabalho de introspecção, para que possamos, assim, buscar a sintonia dos nossos amigos espirituais responsáveis por esse trabalho que acontece nas noites de sexta-feiras, do Centro Espírita Divino Mestre, para que possamos formar uma corrente uníssona, fortalecida, de forma determinante pelos nossos pensamentos positivos. E assim fortalecidos, levarmos o nosso pensamento de agradecimento a Deus pela oportunidade de estarmos aqui reencarnados, onde, neste momento de provações e expiações, possamos caminhar reconstruindo o nosso passado delituoso, fortalecendo aqueles pontos positivos da estrutura moral que formamos em vidas pretéritas. Mas também te rogamos, Senhor, que fortaleça Ismael, o mentor espiritual do nosso querido Brasil, para que ele possa estar junto com a sua equipe, junto com a sua playlist de espíritos elevados, continuar conduzindo nossa querida pátria para que ela efetivamente se torne o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Te rogamos também, Senhor, escute a nossa rogativa em favor daqueles que estão nos presídios, aqueles que estão hospitalizados. Fortaleça aqueles irmãos responsáveis pelo atendimento dessas pessoas, aqueles que estão nas ruas, né? Aqueles que de uma forma ou de outra estão enfrentando dificuldades, sejam financeiras, emocionais, né? Psiquiátricas.
que permita que seu Filho maior Jesus, na qualidade de pastor divino, nos mostre o caminho aonde iremos deitar em verdes prados do conhecimento, beber em águas cristalinas do saber, para que possamos cada vez mais assimilar esses ensinamentos e colocá-los em prática, observando as vossas leis da melhor forma possível. Ilumine o nosso caminho, Jesus, para que possamos ver os obstáculos a serem vencidos. E nos dê força para isso, para que possamos continuar com passos firmes, perseverantes e determinados nessa estrada comum a todos nós, na busca da nossa imperfeição intelecto e moral. Que o seu amor nos envolva hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Mais uma noite, mais uma vez, muito obrigado. Boa noite a todos e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Isso mesmo. Agradecemos a todos que estão nos acompanhando agora ou depois. E na próxima semana estaremos com o Vitor Silvestre. Um abraço a todos, bom final de semana. Próxima semana também, com muita paz, muita tranquilidade. Que assim seja. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.